Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é transformadora, que fala conosco. E hoje não vai ser diferente. Deus vai ministrar o nosso coração. Essa palavra viva, essa palavra poderosa, essa palavra transformadora. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui. Com certeza você vai ser ricamente abençoado. Vai ter um dia abençoado. Essa palavra vai falar com você. Vai ministrar algo ao seu coração. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Ela foi liberada no mundo espiritual. E eu sei que Deus é bom. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Para que haja vida hoje em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós oramos pela Tua presença, pela Tua vida por meio da Tua palavra. Dá-nos olhos espirituais para vermos as verdades da palavra do Senhor. Que possamos aprender do Senhor hoje, de uma forma especial, de forma tremenda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, continuar essa série de mensagens inspiradoras, palavra de Deus. Aleluia. Se você pode fazer isso, compartilhe com alguém essa live. Não deixe de também dar o like. Com certeza isso faz com que a mensagem espalhe para outras pessoas também. Não deixe de comentar. Não deixe de dizer amém aí onde você está. Mesmo que não esteja ouvindo aqui, o seu amém aí é importante. Que você está recebendo a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Números 22. Estamos nessa jornada de Gênesis a Apocalipse e nós vamos falar ainda sobre essa história aqui poderosa da palavra de Deus. Talvez você já leu, não entendeu muito, mas eu espero que hoje Deus te dê clareza e revelação em nome do Senhor Jesus. Aleluia, sobre a história de Balaão, sobre as profecias de Balaão. Números 22 diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Ou seja, levou ali riquezas, dinheiro para pagar por aquele trabalho. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então aqui nós temos essa história. Começa aqui a história de Balaão, da palavra de Deus. E ele foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele ouve, na verdade, Balaque envia os mensageiros, esses mensageiros vão até Balaão, ele ouve então a proposta. Qual a proposta? De que ele fosse, então, amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele era um profeta, não é? Gentil, né? É um enigma isso, mas ele conhecia a Deus de uma certa forma, mas não completamente, né? Nós vamos mostrar isso aqui. E então ele ouve desses mensageiros que Balaque estava contratando ele para amaldiçoar. E você sabe qual deveria ser a postura desse profeta?
que se conhecesse a Deus para valer, ele deveria já de cara já rejeitar. Por quê? Porque como que ele se levantaria para amaldiçoar? Mas certamente tentado pela ganância, pelo dinheiro, pela proposta financeira, ele foi até Deus. Ele foi buscar a Deus para saber qual era a vontade de Deus. Mas ele certamente já deveria saber que não era a vontade de Deus amaldiçoar o seu povo. E olha, então, o que nós temos aqui. A Bíblia diz, né, em Números 22, versículo 8. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então veja, ele, ao invés de mandá-los embora, eles foi orar. E eu posso dizer que isso aí foi um erro. E a Bíblia diz lá em Judas 1, versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então veja esse duplo erro aqui de Balaão. Achar que Deus quisesse amaldiçoar o seu povo e, pela ganância, movido pela ganância, ele foi até Deus, né? Porque ele certamente tinha algum temor de Deus ainda, mas ele nem deveria ir, mas ele foi até Deus. E a Bíblia continua dizendo, versículo 9 do capítulo 22, veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoemo-los, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Uau! Então a resposta de Deus foi óbvia. Ele disse, não, você não deve ir. Por quê? Porque como eu vou amaldiçoar aquele que eu já abençoei? Isso é poderoso. Irmãos, já tem bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Sobre a sua vida já há bênçãos dos céus, em nome do Senhor Jesus. Você tem que crer no que Paulo já disse, né, na sua carta aos Efésios. Ele já disse o quê? Que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção das regiões espirituais em Cristo Jesus. Então nós já somos abençoados. Então não há maldição mais sobre as nossas vidas. Amém? Até mesmo a Bíblia diz que maldito é o que foi pendurado no madeiro. Jesus levou a nossa maldição no madeiro, né? A Bíblia também diz que nós somos abençoados em Gálatas com o crente Abraão. Então já há bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero dizer que você já é muito abençoado. E ninguém que lançar qualquer palavra contra você vai encontrar espaço na sua vida, porque você já é abençoado em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode escrever aí, eu sou abençoado. Essa é a sua realidade. Essa é a verdade da palavra de Deus. Então, ele voltou com a resposta para os mensageiros, disse que não, eu não vou. E então os mensageiros voltam então para a terra deles, fala para Balaque, o rei deles, e então Balaque envia uma equipe mais honrosa e trazendo uma proposta ainda maior. Qual deveria ter sido a atitude de Balaão nesse momento? A atitude deveria ter sido, não, eu já disse, Deus já disse que não. Mas sabe, com certeza ele estava sendo tentado pelo dinheiro, por aquilo que ele poderia receber, por mais que ele dissesse que não, mas com certeza ele estava ali dentro, desejoso pelo dinheiro, né, pela recompensa que ele teria. Então ele foi perguntar para Deus novamente se deveria ou não ir até lá, né? E foi justamente esse caminho, né, que Balaão entrou, né? Olha o que 2 Pedro 2,15 diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Veja, então ele estava atrás do quê? Do prêmio,
do que estava por detrás daquela missão que ele estava querendo ir, né? E dessa vez, Deus permitiu que ele fosse. Deus falou, tá bom, pode ir. E quando ele pegou a mula dele para ir, estava indo a caminho, a mula empacou. E é por isso que Pedro diz, né? 2 Pedro 2,16. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Ou seja, ele não deveria ter ido. Mas ele, por dentro, com certeza, havia um desejo de ir por aquilo que ele, pelo ganho que ele ia ter. E esse é o caminho de Balaão. Quando as pessoas vão fazer as coisas de Deus por ganância, por dinheiro, por algo em troca. Não por, de fato, entender o propósito de Deus. E, pelo contrário, quando vai trazer engano, vai trazer um mal. Porque o alvo de ir ali era para trazer um mal sobre o povo de Deus. Uau! Então veja, as motivações completamente erradas. Isso é um problema espiritual. Então é algo muito sério quando você entra por esse caminho. Quando você faz o mal por dinheiro ainda. Entende? Você recebe, faz um trabalho para fazer o mal para outros. Não. E esse foi o caminho que Balaão entrou, ao ponto, né, da Bíblia dizer que a mula falou com ele. Por quê? Porque por 3 vezes essa mula que está vendo o anjo de Deus com a espada desembainhada, ela empaca, ela não vai. Por quê? Porque ela está vendo algo, ela está vendo o anjo de Deus com a espada, ela falou, não, eu não vou continuar essa jornada. Olha o que a Bíblia diz lá, Números 22, versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fizeste eu para me espancaste já 3 vezes? Imagina só um animal falando. Respondeu, e que não fala, né? Respondeu Balaão a jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste o jumento? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida, né? É triste quando até a jumenta está vendo e nós não. Não é triste isso? Quando nós não temos olhos espirituais. Que Deus nos livre disso, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Está todo mundo vendo, só nós que não. Todos ao nosso redor conseguem perceber que nós estamos indo pelo caminho errado. E nós não. Que Deus nos livre, que Deus nos dê a humildade de orar. A humildade de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixe ser cego. Mas me dá uma visão espiritual. Me dá uma visão correta das coisas. Me dá uma percepção espiritual. Em nome do Senhor Jesus. E é por isso que Paulo orava ali aos Efésios. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 1, versículo 16. Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, Paulo orava para que houvesse luz para os olhos do coração. Então veja, é um olhar espiritual. Então é muito triste nós não termos a visão espiritual, não temos luz. É muito triste quando nós não vemos de maneira espiritual. Nossos olhos estão fechados, nossos olhos não estão enxergando
o nosso caminhar errado, nosso caminhar torto. Que Deus nos livre e guarde, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, em nome de Jesus, amém? A caminhar por esse caminho correto, com olhos espirituais. O que você está fazendo aqui hoje, na verdade, é se abrindo para que Deus possa conduzir sua vida, para que você não seja insensato, para que você não ande pelo caminho da perversidade, como a Bíblia diz, que Balaão entrou por esse caminho. Entende? A que Deus nos dê graça e sabedoria. E aí, então, ele vai. E ele chega ali, e ao invés de amaldiçoar, ele profetizou. Deus colocou essas palavras na boca dele. E por 3 vezes ele, então, abençoou. E eu gostaria de ler com vocês Números 23, versículo 8, diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Aleluia, glória a Deus. Então, se Deus já nos abençoou, nós não estamos debaixo mais de maldição, amém, irmãos? Aleluia. Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas fez Israel e nos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Então ele vai ser colocado em lugar alto. Ele liberou palavra de bênção. Aleluia. E na segunda vez, olha o que diz. Números 23. Segunda vez que ele profetizou. Deus não é homem para que minta. Um texto que nós gostamos de falar. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha que promessa poderosa. Olha que palavra poderosa que hoje nós nos apropriamos dela. Que Deus usou a boca desse profeta para falar isso. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Aleluia, aleluia. Isso é glorioso o que a palavra de Deus diz. Como Deus realmente se move por meio da palavra. E ele usa essa circunstância para liberar palavras para nós. Então, se Deus falou com você, é certo que ele fará. Se Deus falou com você, é certo que ele vai cumprir o que ele prometeu, o que ele falou. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, ele vai fazer. Tendo ele prometido, ele vai cumprir. Está aqui, em Números, nessa história tão louca, mas que de fato é a palavra de Deus. E algo realmente poderoso aqui nos ensinando, né? Em Números 24, versículo 17, existe até mesmo uma profecia bíblica que diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe, as fronteiras ali, as extremidades, e destruirá todos os filhos de Sete. Então, aqui também é uma profecia messiânica. Foi profetizado acerca de Cristo. Então, olha só como Deus transformou aquilo que seria um amaldiçoar em um liberar de bênçãos. Uau! Como Deus realmente se move segundo a sua vontade, segundo o querer dele. E essa história toda nos mostra acerca dessa, que ali mais à frente se tornou uma doutrina. Doutrina de Balaão, segundo a Bíblia. Lá em Apocalipse 2,14, diz assim: tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque afinal de profetizar as bênçãos, Balaão, corrompido por causa do dinheiro, por causa da ganância, o que ele fez? Ele disse: tem uma maneira de destruir esse povo. Se vocês levarem até eles mulheres que se misturem com eles e que levem a idolatria para eles, então eles serão destruídos. Olha o mal que Balaão trouxe.
Isso está lá em Números, mais na frente, Números 31. Porque se você ler só os textos em que ele profetizou, você não vê isso. Mas você tem que ler então toda a Bíblia. É por isso que nós estamos estudando aqui toda a Bíblia. Para a gente entender toda a palavra de Deus. Entende? Números 31, 16. Eis que estás, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, foi ele que trouxe esse problema para dentro de Israel, né? Então ele fez com que as mulheres fossem então até ali em Israel e misturassem. Tanto é que você vai ver que essa história está no capítulo 26, mas depois é dita só que foi ideia de Balaão ali em Números 31. Você vai ver que houve uma praga enorme, 24 mil pessoas de Israel morreram por causa dessa situação, por causa dessa união, dessa mistura. Porque tem algo que, de fato, Deus abomina. É a mistura. É a idolatria. É colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, você vê que Balaão depois trouxe um grande problema para Israel. Com aquilo que ele disse para que Balaque fizesse. Isso em troca do quê? Em troca do dinheiro. Em troca do ganho. Então ele usou ali uma estratégia para atacar o povo de Deus. Então veja, cuidado com a mistura. Cuidado com aquilo que possa roubar o seu coração das coisas espirituais, das coisas de Deus, né? É fato que nós somos abençoados, sim, com toda sorte de bênção, mas nós precisamos ter olhos abertos para não cairmos no erro da mistura, da idolatria, da prostituição. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, todos os dias das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Deixa eu abençoar a sua vida e declarar que você já é abençoado, você já é bendito, você já é guardado, você já tem olhos espirituais. Nós aprendemos aqui que nós precisamos ter olhos abertos. A gente precisa ver como realmente Deus tem para nós, ou o que Ele tem para nós, que Deus nos livre também do erro, do caminho errado. Deus nos livre da carne, Deus nos livre do pecado, Deus nos livre da idolatria, Deus nos livre da prostituição, Deus nos livre da mistura espiritual, em nome do Senhor Jesus, mas que nosso coração esteja sempre voltado para as coisas dos céus, para as coisas lá do alto, em nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração e trazido um pouco mais de entendimento a respeito desse profeta Balaão, da palavra de Deus aqui, ok? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu libero palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E eu oro como Paulo orou, para que eles possam receber espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da tua verdade, para que os olhos do coração deles sejam iluminados, para que eles tenham luz, clareza de andar nos caminhos certos, nos caminhos corretos. Senhor, livra eles do tropeço, livra eles da carne, livra-os do pecado, livra-os das ciladas do inimigo, livra-os das tentações, livra-os da morte, livra-os de se misturarem, livra-os de se venderem por causa da ganância. Livra-os, Senhor, do mal, em nome do Senhor Jesus, mas que o coração deles estejam completamente no Senhor, completamente voltados para o Senhor, que eles tenham uma visão espiritual, que eles tenham percepção espiritual, para que eles não sejam enganados por Satanás, pelas propostas do inimigo, em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja engrandecido na vida deles e que eles possam realmente trazer luz e graça e vida na vida de outros. Aqueles que estão ao seu redor que sejam abençoados através da vida dos meus irmãos. Eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro a capacitação do alto, eu declaro as bênçãos do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, vocês são benditos e abençoados do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. Que bênção, irmãos, poder estar com vocês mais um dia para a glória do Senhor. Se Deus quiser, amanhã estamos
de volta para compartilharmos ainda mais da palavra de Deus. Com certeza a palavra não volta vazia, antes de cumprir o propósito pela qual ela foi liberada. Então já há uma palavra de bênção em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu me lembrei aqui de um texto aqui mesmo de Números, que eu vou ver se eu consigo achar aqui. Se eu achar, tá em Números 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisa tem feito Deus. Quer dizer que não há maldição sobre a sua vida, não há encantamento que vai te alcançar, não vai ter adivinhação, não vai ter nome no terreiro ou foto, alguma coisa que vai te amaldiçoar, porque você está debaixo da bênção de Deus. E toda palavra lançada contrária sobre a sua vida não vai prevalecer, porque você já está guardado pelo sangue de Jesus. Você já está em Cristo. Em Cristo você está protegido. Você está dentro de Cristo. Por isso, não aceite. Não importa se fizeram e nem importa se você permitiu se fazer no passado. Eu quero dizer que isso não tem mais poder sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero liberar essa palavra para você, porque eu sei que às vezes o diabo acusa, talvez coisas que fizeram contra você, e às vezes você pensa, deve ter tido uma maldição sobre a minha vida, alguém deve ter feito alguma coisa. Eu quero dizer que não há encantamento, não há adivinhação contra a sua vida em nome do Senhor Jesus, porque você já é abençoado em Cristo Jesus. Se você crer, diga amém, 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 aleluia. Glória a Deus, irmãos, que bênção estarmos juntos. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp se você ainda não fez. Tá aí na bio, você pode entrar. E ontem eu peguei o livro, graças a Deus, só tem alguns detalhes que eu pedi para corrigir, e eu espero que hoje ainda, ou até amanhã, já entregue para vocês aí o livro, o segundo livro para a glória de Jesus. Deus é bom, vão ser 12, não deixe de orar por mim, não deixe de abençoar a minha vida, a minha família. Com certeza eu quero trazer esse conteúdo para você durante esse ano de 2025. Quero que você seja muito abençoado e edificado com a palavra de Deus. Amém? Estamos juntos? Deus abençoe. Grande abraço a cada um. Um dia de vitória.